Você era o auxiliar do Augusto. Sim. Depois o Augusto vira seu auxiliar. Como é que foi isso aí? Como é que funcionava na prática? Porque você até brincou, né? Pô, deixa que eu faço tua substituição, você faz uma outra. A gente viu o Augusto muito enérgico. O Augusto, se deixasse ele na área técnica do outro lado. Tomava muito amarelo. O amarelo ficava pra ele, né? E você sempre o cara mais centrado, mais calmo, fala mais baixo, ele gritando. Como é que foi enquanto você era auxiliar e se mudou depois que os papéis se inverteram? Mano, essa do amarelo é engraçado que os árbitros, geralmente, antes de iniciar as partidas, principalmente Série A, vem cumprimentar os treinadores, né? Os árbitros vinham e chegavam assim, Glauber, nós sabemos, você é muito tranquilo, mas, por favor, segura o Augusto. Então, tinha isso. O que aconteceu foi o seguinte, eu sempre fui auxiliar do Augusto. E quando eu estava na frente, eu era auxiliar do Augusto. Porque Era uma questão mais burocrática, né? Porque o que aconteceu? Se exigiu a licença da CBF e eu sempre gostei de estudar futebol. Então, sou um cara assim que... Se for falar de futebol, eu vou saber muita coisa, saber escalação às vezes de um time... Mentira, Glauber. Sei escalação de alguns times assim, sei de jogadores, porque eu sempre gostei. Por eu não ter sido um jogador tão famoso quanto outros, que eu joguei profissionalmente 12 anos, então o máximo que eu cheguei foi no Aspirantes do Palmeiras, aí depois foi só time pequeno. Vou revelar todos os times, senão alguns vão ficar chateados. Mas aqui no estado eu joguei no Caldas Novas. Inclusive foi o último clube que eu joguei. Tem 2 Caldas Novas lá. Só existia um na época. Era só o Caldas, é porque o Só Caldas existe. Novas... Então não é o do Pimenta, não. Foi o time de... preto e branco. Ou preto e azul. Só joguei em um, não sei. Era o Caldas, era o Caldas. Então, assim... joguei no Caldas e em relação ao futebol goiano foi isso. O Augusto, eu trabalhando com ele, eu sempre gostei de estudar, voltando aqui, eu sempre gostei de estudar, então fui fazer as licenças. Então fui fazer a licença B da CBF, convidei o Augusto. Augusto, não, depois mesmo. Boleirão. Aí fiquei sabendo nesse curso que iriam exigir para trabalhar no futebol brasileiro as licenças. Falei, cara, então eu tenho que fazer as licenças. Então continuei trabalhando, estudando. Imediatamente, inclusive foi na época que eu saí com o Augusto do Goiás. Nós saímos em 2016, depois de uma Copa São Paulo, e retornamos em agosto de 2017. Então, nesse período que eu fui pro Gama, eu saí dia 6 de fevereiro do Goiás e fui contratado pela base do Gama dia 8 de fevereiro. E lá eu fiz a licença B e no outro ano, porque são caras, né? Então, só para vocês entenderem. Eu olhei ontem, 21 mil a licença Pro. A Pro? Aham. Estranho. Nossa, então ficou mais caro. A última vez que eu olhei eram uns 10 mil. Tá bom, essa o Goiás pagou pra mim, mas vamos voltando aqui. Então, nessa aqui, eu fiz a licença B e tive a oportunidade de voltar para fazer a licença A. A licença A eu só consegui fazer porque no Gama nós conseguimos passar 2 fases da Copa do Brasil. Foi contra o América de Natal e depois o ABC de Natal, e a premiação era muito boa. Então eu conversei com a família, falei com a esposa, e aí, a gente reforma a casa, reforma o carro, ela, você vai precisar, então faça. Falei, Augusto, estou indo fazendo a licença A. Não, vai lá, depois a gente vê. Eu fiz. Aí a CBF bateu a lei que só trabalharia quem tivesse a licença. E nós, lá na CBF, nós tivemos que assinar algo sobre ética. Porque aconteceu em Portugal, e o cara não estudar, um cara estudava, assinava e você ficava à frente. E aqui não aceitou. E, inclusive, eu quero até falar aqui, o doutor Marcelo, que era o presidente na época, quando aconteceu da gente subir o profissional, que a lei pediu para a gente subir, o Marcelo falou, Glauber, então você vai ficar à frente. Então, porque você... Eu falei, não, mas então eu não posso, né? Falei com o Augusto, eu não posso assinar e você não ficar na frente, eu fico lá. Mas os trabalhos, que é o mais importante que vocês querem saber, eram feitos do mesmo jeito. Ele era o treinador, eu era o auxiliar. Só que o que aconteceu no dia a dia, na beira do campo, eu tô ali na frente, tô falando com o jogador, daqui a pouco os jogadores começam a procurar mais a gente. Aí fica natural. E o trabalho sempre foi assim, nunca teve ciumeira entre eu e o Augusto, nunca teve ciúmes, sempre foi tranquilo. Ó. Às vezes eu trabalhava a parte defensiva, Augusto a parte ofensiva, às vezes invertia, e era sempre conversado, e a decisão final sempre era dele. Só que ali nessa época que aconteceu na Série A, não dá para toda hora eu vir atrás e perguntar alguma coisa para o Augusto, ou quando o Augusto não estava no banco, Augusto, não, eu tinha que tomar algumas decisões. E muitas foram certas. Então, muitas, assim, ajudaram muito no clube. Então, foi ajustando algumas coisas e as pessoas foram realmente conhecendo quem era o Glauber, que ficava apenas como auxiliar. Mas a parceria era muito boa.
A gente era muito assim, nunca tomei a frente dele. Inclusive, quando eu ia para as entrevistas, é porque era obrigado o treinador, tinha assinado isso, não seria ele. Então, foi muito tranquilo. O pessoal até fala, quando aconteceu para sair, vou aproveitar antes que pergunta, quando nós nos separamos, em 2016, quando ele foi demitido, eu fui junto, né? Eu fui junto. Já em 2022, quando foi demitir ele, me chamaram ele, demitiram, foram me chamar. Aí eu falei, Augusto, e aí? Como é que é? Eu falei, não, se quiser que você fique, você fique, tá na hora de você ficar. Até porque a gente já não estava batendo muitas ideias, porque você vai evoluindo um pouquinho com esses cursos, você vai aprendendo algumas coisas, você quer mudar às vezes um trabalho, quer melhorar. Tem sua própria ideia, né? Isso, aí você quer colocar uma ideia e já não estava batendo muito. Augusto falou, Cláudio, já não está dando muito certo, não, segue o seu caminho. Então foi, mas foi tudo na paz, foi tudo tranquilo, mas foi uma experiência muito boa. Eu trabalhei com o Augusto entre idas e vindas, 12 para 13 anos, cara. Então, eu iniciei, muita coisa que eu aprendi de futebol foi com o Augusto.